Podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a nossa edição número 2. A segunda Technology Review Brasil já está disponível para os assinantes e aqueles que possuem a assinatura da versão física vão recebê-la em breve também na sua casa. Já já ela vai estar disponível nas bancas. Meus amigos, a segunda edição é sobre o aftermath da tecnologia. O aftermath é a consequência, e essa consequência, em linhas gerais, é uma contradição. A nossa edição debate a tecnologia que nos une e separa, cura e adoece, vicia e liberta. A gente falou sobre como a utopia e a distopia coexistem nessa tênue fronteira entre o real e o digital. É esse aperitivo que vamos discutir aqui hoje. Antes de começar a nossa conversa, eu quero lembrar que esse podcast chega até você, minha amiga e meu amigo que nos ouve, graças a Salesforce e ao SAIS. E também quero lembrar que você pode assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. Bom, vou começar do início, vou perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra. Rafa, a tecnologia nos leva para um mundo de sonhos, de pesadelos ou dos dois? De sonhos que podem nos levar a pesadelos. A gente tem uma tendência muito aspiracional, muito ambiciosa de usar tecnologias para que a gente chegue num mundo perfeito. Eu acho que parte da reflexão que a gente precisa fazer é se a tecnologia por si só é um bote salva-vidas, é algo milagroso, e eu percebo que há muita ânsia em cima disso. E a gente muitas vezes esquece que somos seres humanos, biológicos, talvez essa relação, essa ânsia de chegar a uma perfeição, no meio desse caminho aí, gera alguns ruídos, algumas consequências, e a gente precisa, de certa forma, dar uma corrigida. Eu estou falando assim dessa questão do salvacionismo, do solucionismo tecnológico, que é uma coisa muito presente. A gente viu isso nos últimos, principalmente agora, né, na virada do século, nos últimos 20 anos, para a gente pegar uma data fechada, foram 20 anos de tentativa, como sempre, de se fazer um mundo melhor. Mas com a chegada, a abundância de ferramentas digitais, a gente começou a depositar muita confiança nessas tecnologias. E como eu disse, talvez agora seja a hora de corrigir alguns rumos. Eu sou mais do time dos otimistas, acho que em linhas gerais a gente ganhou mais do que perdeu, principalmente no bem-estar, na evolução científica, na questão da saúde. Se a gente comparar 100 anos atrás, a gente vivia de maneira pior em termos de qualidade de vida, mas no campo das relações, no campo da mente, vamos dizer assim, a gente teve efeitos colaterais muito graves que precisam ser corrigidos. É mais ou menos como aquela criança que entra numa loja de brinquedo pela primeira vez, né? E sai fascinada, encantada com todas as possibilidades que tem por ali, e aí só precisa de um sinal verde, aquele olhar encantador do pai, da mãe, vá, escolha, e aí sai correndo, derrubando tudo para pegar o que quer, e vai começar a brincar com o brinquedo sem entender muito bem nem porquê, nem quais os efeitos. É mais ou menos a gente com a tecnologia nesses últimos tempos. Até tanta ferramenta, tanta solução para tudo, até para problemas que não existem e que passam a existir a partir do momento em que a gente criou uma solução para algo inexistente, que a gente se vê nesse processo de meter os pés pelas mãos. Acho que eu também estou nesse lado contigo, Rafa, de que os efeitos positivos eles são muito superiores aos efeitos negativos, e entendo também que os efeitos negativos eles estão colocados aí em estão amparados em dois pilares,
Isso para mim fica claro quando a gente olha assim, não é? Todo o conteúdo dessa edição, a maneira como os colunistas conseguiram trazer essa visão, cada um sob o seu enfoque, as reportagens mostrando também a partir de detalhamentos ali nas histórias que são contadas, tudo isso. Tem dois pilares que para mim são fundamentais. O problema quando a tecnologia não consegue chegar até um determinado grupo ou até uma determinada situação, e aí ela não cumpre o ciclo, não é, de transformação. E 2, quando os indivíduos que estão interagindo com uma determinada tecnologia, seja a ferramenta, seja o digital, de alguma forma, quando eles não encontram um limite para o uso inteligente, para o uso racional daquela ferramenta. É no ponto em que a gente se torna refém daquilo. E aí é que está o lado negativo. Ele está muito amparado para mim nessas duas coisas. E os efeitos positivos aí são muitos. E aí a gente vai encontrar diferentes cores, diferentes relevos para essa relação. Mas eu acho que a balança pende muito mais para o lado positivo. E a gente vai encontrar cada vez mais as consequências positivas dessa relação homem-tecnologia cada vez mais. O cuidado é para fazer com que esses dois pilares, que na minha visão amparam a relação do ponto de vista negativo, que eles não se fortaleçam ainda mais. A gente precisa eliminá-los. Eu estou com vocês, especialmente quando a gente analisa a tecnologia de uma forma mais ampla. A gente olhar os indicadores de desempenho da humanidade, expectativa de vida, indicadores populacionais, distribuição de renda. Fica claro que a tecnologia tem ajudado muito os seres humanos a viver mais e melhor. É claro que a gente tem que evoluir, a gente está aí aprendendo, amadurecendo a usar algumas dessas tecnologias, especialmente as redes sociais, e aí esse movimento de polarização política, e a gente está aprendendo também a viver nas bolhas que estamos construindo para nós mesmos. Acho que a hora que a humanidade desatar esse nó, especialmente em relação às big techs, as coisas vão melhorar muito. Um artigo muito legal dessa edição é o da Roberta Arinelli, que é diretora médica da Origin Health. A Roberta mandou para a gente um depoimento daquilo que ela escreveu. Ela comenta para a gente e vamos ouvir um pouquinho do que a Roberta trouxe para a gente na revista. Bom, falar sobre biotecnologia nessa edição incrível me fez usar uma balança de alguma forma para enxergar as ambiguidades da evolução tecnológica em saúde. Nesse exercício, logo me veio à cabeça o juramento de Hipócrates, que é feito por todos os médicos com o princípio da não maleficência. Esse princípio diz que em qualquer procedimento, qualquer intervenção que seja feita na vida de um paciente, a gente não pode causar dano a ele. Eu discuto, então, que desde a época de Hipócrates, quando só os deuses eram capazes de interferir nas doenças, até os dias de hoje, um aumento drástico na expectativa de vida e na qualidade de vida foram vistos. E eles se devem às tecnologias, como os antibióticos, vacinas e os métodos diagnósticos. Mais do que isso, a gente chegou ao ponto de ver um tetraplégico andando com um exoesqueleto, de ver a cura de doenças hereditárias e o uso de tratamentos personalizados. Não há nenhuma dúvida que a gente está no caminho certo. Claro que alguns cuidados precisam ser tomados para evitar os excessos, doenças mentais e o uso inadequado da manipulação genética, por exemplo. Eu abordo também que a maioria das novas tecnologias tem um alto custo e que isso inviabiliza que toda a população seja beneficiada. Então, o desafio futuro não é só o desenvolvimento das biotecnologias, mas também como os fabricantes vão conseguir colocar isso no mercado a preços economicamente viáveis. Um terceiro ponto apresentado é a maior limitação das agências governamentais de avaliação de tecnologias em saúde em avaliar algumas biotecnologias que não são medicamentos. Então, softwares, aplicativos e dispositivos médicos, por exemplo, podem receber negativas técnicas pelo fato de não terem evidências que se encaixem nas formalidades que já existem. Diante do avanço na sobrevida e na qualidade de vida da humanidade,
acho que não há dúvida de que os benefícios da biotecnologia superam os seus problemas. Mas lembro que nesse caminho a gente não pode esquecer de alguns desafios. Primeiro, tirar o máximo proveito dos avanços em prol da saúde, sem permitir que eles nos levem para o dano. Segundo, tornar as biotecnologias economicamente viáveis. E terceiro, melhorar os processos de avaliação crítica e acesso dos pacientes às inovações. Essa foi a Roberta Arinelli, diretora médica da Origin Health. A visão da Roberta é bem alinhada com esse dualismo da tecnologia na nossa vida. Você vê que ela chama a atenção de alguns pontos interessantes. Um deles, a desigualdade digital. Então, todo mundo quer que a população inteira tenha acesso à saúde com qualidade, a preços acessíveis, só que a gente sabe que isso não é imediato, né? Geralmente, quem tem mais recursos acaba tendo mais acesso à saúde de qualidade. A gente está vivendo agora no mundo inteiro uma guerra por vacina. Às vezes, quando faltam insumos, quando falta vacina, vence quem chegou primeiro, quem pagou mais caro. Então, é importante que a gente não só crie as soluções, mas aprenda a distribuir melhor essas soluções. E o outro ponto que eu acho importante é quando a gente chegar, e eu acho que a gente já chegou, mas vamos evoluir ainda mais, num poder quase que de brincar de Deus, né? Estou falando de engenharia genética, que é o ponto que a Roberta traz. Então já tivemos na China caso de um cientista antiético que a revelia, na obscuridade, gerou humanos editados geneticamente. Então, se a gente não, agora, enquanto sociedade global, se unir para criar protocolos e evitar que esse poder ele se dissemine de uma forma ruim, a gente vai ter consequências graves lá na frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tecnologia está muito acessível, está muito barata. Hoje você consegue fazer experimentos num pequeno laboratório, mapeamento genético que antes custava milhões de dólares, hoje você faz por dezenas de dólares. Então, quanto mais barato, mais fácil, mais também essas ferramentas poderão ser usadas por pessoas que não são éticas. É hora da gente se unir enquanto humanidade, para usar um termo que é esse mesmo, é filosófico, mas é verdade. A humanidade pode, em algum momento, correr risco se a gente não tomar os devidos cuidados. É isso. A gente fez uma enquete no nosso Instagram para ouvir os nossos seguidores. A gente foi ouvir a opinião deles sobre se a tecnologia ajuda ou atrapalha. E aí, como era de se esperar, tivemos opiniões divididas. O Emanuel Flecha, por exemplo, acha que a ansiedade causada pelas redes não compensa a comodidade trazida pela tecnologia. Já o Wellington Alexandre acha que a tecnologia traz milhares de oportunidades aos pequenos empresários e que isso gera riqueza. Essa visão, essa dualidade apareceu em diversas opiniões diferentes e é exatamente isso que a nossa segunda edição debate. A tecnologia, ela tem muitas aplicações positivas, mas tem impactos negativos sim, e a gente precisa trabalhar nesses pontos para que a humanidade possa, de fato, usufruir sobre o que tem de melhor nessa história toda. Outro ponto interessante sobre o que aconteceu nesses últimos tempos é uma visão que o Fernando Teixeira, que é diretor de soluções e estratégia da Adobe, trouxe no seu artigo. Vamos ouvir o Teixeira. Olá, pessoal. O artigo dessa vez é sobre o ano em que abandonamos planos e viramos cientistas. Eu começo com uma provocação, lembrando de alguns institutos de pesquisa muito famosos e consultorias que eu tenho aqui lido previsões. Eles falam sobre, por exemplo, que 75% dos clientes não vão voltar às agências bancárias ou que 300% vai ser o aumento
do home office na vida das empresas, seja lá como se calcula 300%, né? Então a ideia aqui é falar um pouco sobre o que vai ser 2021 em diante, né? Se a gente deve seguir essas previsões, né? Todos esses fatos, essas histórias que tem por aí. E o legal é que a resposta vem justamente em cima do aprendizado que tivemos em 2020, né? Porque esse foi o ano que nós planejamos menos e fizemos mais. Tantos planejamentos de 3 anos, planejamentos, né, a longo prazo, todos para a lata do lixo. E porque todo mundo descobriu que tinha que colocar o carro na rua, tinha que fazer acontecer, a gente não tinha muita escolha, né? Isso em todos os setores. E a verdade é que isso não doeu. A melhor parte foi descobrir que fazer mais e planejar menos, de repente se tornou parte do processo, parte desse mundo onde você pode colocar coisas na rua que ninguém vai achar que é o fim do mundo, que coisas são beta por muito tempo, até que você descubra o melhor caminho. Então, se dá para errar melhor? Sim, dá. E isso é um pouco do lado do cientista desse artigo. Cientistas sabem testar, eles sabem colocar pensamentos, hipóteses, desenhar ideias e a partir daí fazer os seus testes, experimentos e crescer a partir daí. Então a provocação aqui é muito em cima de como crescemos a partir de testes, de um pensamento científico, mais dessa forma, e talvez menos em cima de planejamentos, institutos e coisas que a gente lê por aí. Essa é a minha grande provocação para o mundo que teremos a seguir. Esse foi o Fernando Teixeira, diretor de Soluções e Estratégia da Adobe. Carlos Aros, seguiremos todos sendo cientistas? Seguiremos todos sendo cientistas. A provocação que o Teixeira faz no artigo dele é bem interessante, André, porque é evidente que num momento de incerteza, né, num momento de absoluta falta de referências, como foi o período vivido e de certa forma ainda vivido por todos nós por causa da pandemia, muitas empresas que mesmo quase um ano depois do início da pandemia ainda não conseguiram retomar o eixo, por diversas razões, é claro. Mas nesses períodos é muito comum que a gente comece a se amparar nesses estudos, nessas referências, que ele faz uma ironia muito fina ao dizer como é que se calculam essas variáveis, essas probabilidades todas que eles colocam ali nos estudos, se ninguém sabe para onde vamos e o que está acontecendo. Né? E a gente acaba se amparando, sim, de fato, nessas referências. Mas o que ele propõe é algo que, inconscientemente, muita gente faz, muitas lideranças fizeram ao longo desse último ano, que é o processo de experimentação. Não há uma metodologia científica nisso, não há um processo feito no laboratório, não é? Mas é algo empírico. Algo que vai sendo construído a partir de um processo de aprendizado contínuo e de erros calculados, né? Como ele mesmo diz aqui nessa mensagem que ele mandou para nós aqui no podcast. O artigo faz uma provocação interessante e eu concordo com ele. Acho que cada vez mais estaremos abertos para essa cultura da experimentação, estaremos abertos para o erro, não o erro que vai te colocar numa situação de risco ou fazer com que você perca o seu negócio, mas um erro muitas vezes calculado, um erro que vai te colocar de alguma maneira num novo curso, numa nova rota de descoberta, para que outras possibilidades surjam. E isso está extremamente associado com uma cultura que é bem conhecida de todos nós, que é aquela de você testar rapidamente, falhar rapidamente e conseguir seguir para o próximo movimento do jogo também rapidamente, né? Sem gastar muito tempo com aquilo que talvez possa não te trazer resultados. É uma provocação interessante, acho que sim, todos nós diante dessas incertezas precisamos fazer descobertas, e essas descobertas de maneira não científica, mas com bases empíricas bem sólidas, foram feitas por todos nós, sejamos profissionais, empresas, ao longo desses últimos meses, e vamos continuar fazendo.
É isso. Rafa, o que mais te chamou a atenção nessa edição? Eu acho, André, pegando gancho aí, olhando um pouco para frente, né, no que o Aros comentou aí do Teixeira, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que um escritor que eu gosto muito, que é o Evgeny Morozov, ele tem um livro que se chama Para Salvar Tudo, Clique Aqui. E é muito nessa proposta de que a tecnologia muitas vezes faz milagres, ou pelo menos essa é a nossa percepção, e ao mesmo tempo meio que nos aprisiona. Então, eu acho sensacional, o mundo vai ser cada vez mais o que o Teixeira fala, né, de modo beta, esse modo de você estar em constante transformação, nunca ser um produto terminado, mas eu acho que a metrificação, a gamificação, o monitoramento, o rastreamento, todas essas formas de uso de dados que, por um lado, trazem mais eficiência, mais produtividade, mais até criatividade, porque você pode testar, errar de maneira mais ampla e mais ágil, é também uma camisa de força, né? No momento que a gente fique muito obcecado por determinados padrões, isso, para continuar aqui no nosso ponto principal da edição, traz efeitos negativos, efeitos mentais muito negativos, né? Porque tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Douglas Rushkoff, que ele fala desse imediatismo, dessa cobrança tecnológica que a gente sente não só como empresas, né, como trabalhadores, mas também no plano individual. E ele lembra que somos uma espécie biológica, uma espécie social. Na visão dele, ele é mais pessimista, ele acha que esses padrões, essa polarização do ponto de vista da individualidade versus o coletivo é ruim. Então ele faz quase que um chamamento para que a gente se reconecte enquanto sociedade. Na busca, muitas vezes, por esse sucesso individual, a gente acaba se perdendo e tendo aí consequências mentais muito graves. É isso, seja você um otimista ou um pessimista, fica aqui o convite para ler a nossa segunda edição. A gente ainda falou sobre os aplicativos de psiquiatria, sobre como ensinar inteligência artificial para as crianças. A revista tá muito legal, ela tá dividida, metade para as coisas boas, do outro lado você é convidado a take a walk on the dystopian side, né? A gente vira a revista de cabeça para baixo e fala sobre como a verdade tem sido assassinada. O Aros traz um artigo sobre como nós estamos perdendo o bonde da educação digital, e diversos outros textos ajudam a criar uma visão plural e furar a bolha. O que mais você precisa saber? Meus amigos, vamos virar a chave. Vou perguntar para o meu amigo Carlos Aros no que temos que ficar de olho essa semana. A gente tem que ficar de olho naquilo que ninguém viu, André Miceli. Estamos todos tentando entender o que diabos é esse vazamento de dados ocorrido na semana passada. Aliás, né, ocorrido não, ele foi noticiado, tornado público na semana passada, mas um vazamento que vem acontecendo segundo a Safe, aí, a empresa que primeiro deu conta dessa exposição de dados pessoais na semana passada, já vem acontecendo há alguns meses, muitos meses. Há uma série de coisas que me causam estranheza nesse vazamento. E entre dúvidas, perguntas ainda não respondidas, e estamos todos tentando achar as respostas para elas, sobra muita preocupação. A primeira preocupação é o fato de que o Brasil entra para colecionar, né, começa a colecionar mais um recorde absolutamente negativo. Esse pode ser potencialmente aí, se tudo for confirmado pelas autoridades que estão investigando o caso, o maior vazamento de dados da história do país. Isso é muito sério, né? Esse talvez devesse estar figurando aí entre os efeitos mais nocivos dessa nossa realidade, que é a falta de atenção que nós, enquanto indivíduos, as organizações e os governos dão, todos nós damos para a proteção de dados, né? A gente minimiza, acha que basta colocar
uma corrente e um cadeado e está tudo bem, está tudo protegido. Mas essa não é bem a verdade. Acho que diante da dimensão desse caso, que eu repito, ainda tem muita coisa para ser explicada, a gente devia usar isso como alerta para refletir sobre como nós estamos agindo e o que cada um de nós pode fazer para refletir a respeito, né, e para tomar um pouco mais as rédeas da nossa proteção de dados, da nossa segurança, da nossa privacidade. São conceitos que ficaram muito elásticos ao longo dos últimos anos, principalmente a privacidade, por força de uma série de movimentos causados aí, entre outras coisas, pelas redes sociais. A gente passou a flexibilizar demais a ideia de privacidade, o que é público, o que é íntimo, né? O que tem que estar preservado. E isso tem um efeito bem importante sobre como a gente percebe o que é um dado pessoal, o que são informações sensíveis. Os criminosos, infelizmente, já perceberam isso muito antes de todos nós, e é por isso que coisas como essa continuam acontecendo e vão acontecer cada vez mais. As estatísticas elas são bem alarmantes nesse sentido, né? O aumento dos cyberataques, o aumento das vulnerabilidades, embora a gente fale sempre sobre segurança e a gente fale sobre como as empresas vêm trabalhando para construir uma cultura de segurança cada vez mais robusta, infelizmente os dados mostram que ainda estamos falhando. Então, independentemente da origem desses dados, e é preciso descobrir a origem, porque os responsáveis precisam ser punidos, tanto o criminoso que acessou as informações e está comercializando elas, quanto a empresa ou as empresas que, por quaisquer razões, deixaram brechas para que essa invasão pudesse acontecer. Todos são responsáveis e precisam ser punidos. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, bastante festejada pela comunidade de direito digital e cibersegurança, demorou muito para se posicionar sobre esse caso. Uma semana de silêncio. E eu acho que isso tinha que estar escalado em outros níveis, outras esferas do nosso da investigação policial, do Ministério Público, enfim, em outro nível, porque é muito, muito sério. E a gente precisa dessas respostas na mesma medida em que a gente precisa se proteger cada vez mais. Então, acho que serve de alerta. Não há muito o que esmiuçar a respeito desse caso, porque tem muito fio solto por aí, mas eu acho que a grande lição de tudo isso é o cuidado que se deve ter, e a orientação que eu tenho ouvido dos especialistas aí, de advogados, é a seguinte: observar qualquer tipo de transação financeira estranha, qualquer tipo de movimentação ou transação que utilize o seu nome de alguma forma que você não reconheça, boletim de ocorrência e o encaminhamento jurídico disso para você se proteger. Porque as informações que constam desse pacote, segundo dizem as empresas de segurança que já tiveram acesso a uma parte disso, que está já disponível em alguns fóruns na internet, essas informações elas são robustas em quantidade suficiente para causar danos bem importantes para as pessoas. É isso. Rafa Coimbra, depois desse alerta do Carlos Aros, no que vamos ficar de olho essa semana? Eu vou seguir na toada aí dos dados, mas sob a perspectiva financeira. Hoje, 1º de fevereiro, começa o Open Banking. Era para ter começado no fim do ano passado, os bancos pediram um pouco mais de prazo, mas agora começa para valer. A gente teve o Pix, a chegada do Pix em 2020, e agora entramos numa nova era. É um estágio que começa nesse momento inicial apenas de transferência de dados entre bancos, é quase que um período de testes, mas até o fim do ano o Open Banking vai estar valendo para todo mundo. E por que a gente está falando aqui de dados? Porque a ideia do Open Banking, e aí o Brasil está entre os primeiros países do mundo a fazer esse tipo de operação, vai permitir com que o cliente, por exemplo, de um banco A consiga ter acesso a produtos de um banco B sem necessariamente ter que abrir uma conta naquele banco B. Então vou dar um exemplo simples aqui para o pessoal entender. Se eu estou querendo pegar um empréstimo num outro banco que oferece melhores taxas que o meu, hoje como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no banco B, abrir uma conta, a pessoa vai me pedir vai fazer um monte de pergunta, pedir dados
pessoais para poder fazer uma avaliação, se eu sou um bom pagador, se realmente eu vou poder obter uma taxa melhor. É uma burocracia, é muito difícil, acaba muitas vezes que as pessoas não fazem esse tipo de operação. Com o Open Banking vai mudar tudo. Eu vou poder chegar lá no banco B, o banco B vai me pedir as informações, tudo por meio digital, e aí é um ponto fundamental do Open Banking, eu vou ceder ou não as informações que eu quiser para aquele banco B. Se for do meu interesse, eu passo as informações, trocam, né? Os bancos vão trocar ali os dados digitalmente e aí o banco B vai poder me oferecer um produto com melhores condições, tudo sem burocracia, de maneira simples e transparente. Então, o Open Banking, ele permite essa agilidade com a autonomia dos dados dos clientes. Se isso vai acontecer, a gente vai ter que ficar de olho. Como o Aros falou, a gente tem que estar cada vez mais de olho em tudo no que diz respeito a dado e segurança digital, mas a princípio é daquelas tecnologias, daquelas mudanças radicais digitais que vêm para o bem, vêm para facilitar. Espero que a gente não tenha nenhum efeito colateral nesse tipo de inovação, porque isso vai colocar o Brasil entre os países mais bancarizados digitalmente, com tecnologias interessantes no mundo, e vai fazer com que a gente reflita cada vez mais na percepção de que dado é valioso e eu sou o gestor das minhas informações. Estou contigo, Rafa, também espero. Se você que nos ouve não é nosso assinante, vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Se é, conta pra gente o que achou da nossa nova edição. Antes de me despedir, quero dizer para você que nos ouve que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Se você está escutando esse podcast pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aí no seu tocador de podcasts favorito, para que toda semana você fique por dentro do que tem de mais relevante no mundo da tecnologia. Assine também a nossa newsletter. Você toda semana fica por dentro, recebe análises, mais do que informações, análises para que você comece a sua semana de uma maneira mais informada e possa obter melhores resultados a partir daquelas informações. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui. Eu faço o convite para que todos que nos acompanham fiquem ligados nas nossas redes sociais. Essa semana teve enquete. Você participou aqui do podcast com o seu comentário. Sabe-se lá o que vamos inventar na semana que vem, mas é só ficar ligado nas nossas redes sociais. E é fácil de nos encontrar, é fácil de seguir, @MIT Tech Review BR e pronto. É só ficar ligado nas nossas publicações. E claro, tem aquele e-mail maroto, redação@mittechreview.com.br, para você falar com a gente, mandar suas críticas, sugestões, recados de amor. A gente está sempre de olho na nossa caixa de entrada. Um abração, André. Um abraço, Rafa. É isso. Semana que vem temos um encontro marcado para falar sobre o mundo da tecnologia aqui mesmo no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.